aqui, eu os convido para abrir o texto sagrado comigo, que se encontra narrado na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10. Nós iremos ler do versículo de número 19 ao versículo de número 25, e meditaremos por um breve tempo nesse texto, aplicando ao nosso coração essa obra bendita de Cristo Jesus, o nosso Redentor, que de fato nos purifica de todo o pecado e nos concede a sua benevolência em todo o tempo. Hebreus capítulo número 10, do versículo número 19 ao versículo de número 25. Eu peço que os irmãos permaneçam com a sua Bíblia aberta enquanto nós meditamos por um breve tempo nesse texto. A palavra do Senhor diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Que Deus nos abençoe. A obra da redenção, ela é narrada em todo o período bíblico. Porque se nós analisarmos a história da redenção, o próprio Deus já nos afirma que o Cordeiro Santo de Deus, assim narrado na carta de Pedro, ele já havia sido imolado antes da fundação do mundo. Esse Cordeiro Santo de Deus que, sendo Deus e a luz dos homens, se fez enfermo em nosso favor, trouxe sobre ele, sobre si, a nossa condenação e enfrentou sozinho a dor da ira de Deus. Nas quartas-feiras nós meditamos aqui a respeito das 7 mensagens ou 7 palavras que Cristo pronunciou na cruz do Calvário. Dentre todas elas, nós percebemos como o plano redentor e a graça do Senhor em todo o tempo estava sendo feito. Ao ponto dos evangelistas dizerem, para se cumprir as Escrituras. E é nessa perspectiva de cumprimento das Escrituras, é nessa perspectiva de entender o avanço da obra da redenção e o milagre da redenção, que o autor de Hebreus escreve esse texto. O autor de Hebreus quer nos levar a olhar para Cristo como o cumprimento perfeito de toda a obra do Antigo Testamento, de tudo aquilo que era anunciado, de tudo aquilo que era proferido. O autor de Hebreus, então, nos leva a compreender que agora nós olhamos para Cristo Jesus como a palavra encarnada, e através agora dos seus ensinos, nós temos a completa convicção de todo o plano redentor que o Senhor planejou, depois que um homem caiu, e então ele executou o seu plano. Ao olharmos para a carta aos Hebreus, uma carta às vezes difícil de compreender, pela sua complexidade quanto aos aspectos do hebraico, o autor de Hebreus nos leva a perceber a graça do Senhor. O autor de Hebreus nos leva não apenas olhar para o sacrifício de Jesus Cristo, mas o autor de Hebreus nos leva também a perceber que a fé vem por Ele, e Ele tanto é o autor como também o consumador da fé. Em Cristo todas as coisas veio a existir, e portanto por meio de Cristo, por causa da graça de Cristo,
por causa do ministério de Cristo, da ação do nosso Redentor, é que nós, como igreja, agora podemos nos reunir. Se Cristo não tivesse vindo, se Ele não viesse e pagar o preço, ainda estaríamos presos no rudimento da lei. Ainda deveríamos cuidar de trazer de maneira específica ofertas ao Senhor Deus, sacrificar animais, para que pudéssemos receber o seu perdão. Mas notem, o autor de Hebreus também vai nos dizer que esse ato era feito todos os anos. Sempre era necessário oferecer um sacrifício, pois o sacrifício, o sangue de bodes, sangue de ovelhas, não tinham condição de trazer perdão efetivo, contínuo e eterno. E, portanto, Cristo, Ele resolve ser então esse Cordeiro Santo de Deus. Portanto, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Criador de todas as coisas, resolve então assumir o papel. E aqui o autor de Hebreus nos mostra que Cristo não tão somente é também o Cordeiro, mas Ele também é o sacerdote, o sumo sacerdote. E na figura de sumo sacerdote, após o sacrifício, o autor de Hebreus nos mostra que Ele está assentado, pois não há necessidade de mais nenhum sacrifício. Todo aquele sangue vertido, toda aquela dor, todo aquele sofrimento que Ele sofreu, valeu para toda a eternidade. Pois o seu sacrifício, o seu sangue é eficaz para nos perdoar de todo pecado. E agora, olhando para esse texto, o autor de Hebreus nos mostra e nos leva a entender mais uma vez que somente em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus é que eu e você podemos estar diante do Pai. Se não fosse Cristo, se não fosse Ele pagar o preço, nós não teríamos acesso ao Senhor. E por isso eu chamo a sua atenção para algumas lições práticas e rápidas aqui nesse texto. A primeira delas, observe por favor o versículo número 19 desse texto. No versículo número 19, o autor vai nos mostrar que nós temos a condição de entrar no Santo dos Santos. Diz o texto: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Agora, nós temos acesso livre ao Senhor Deus. Então, somente é importante lembrarmos do que era o Antigo Testamento. E estar na presença do Senhor, como era difícil, complicado e até mesmo, podemos dizer, perigoso. Ao ponto, se você lê Isaías, no capítulo número 6, quando ele percebe o trono de Deus, ele diz assim: estou perdido, pois eu vi o Senhor, ai de mim, pois sou pecador. Porque o simples fato de estar na presença do Senhor Deus era uma presença de condenação. Quando nós olhamos para a lei, quando Moisés começa a aplicar a lei, e ele estabelece o culto no tabernáculo, divide o santuário, a mesa do propiciatório, coloca a arca da aliança e coloca uma cortina, e naquele local chamado de Santo dos Santos, ninguém poderia entrar, ninguém poderia ter o acesso livre. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar naquele local. Depois de fazer um grande ritual, depois de fazer um sacrifício por ele, para sua casa, depois de sacrificar para perdão do pecado para todos que estão ao redor, então ele poderia entrar. Agora não. Agora o véu está rasgado. O sangue de Cristo Jesus rasgou o véu de separação. Agora nós não podemos estar distantes do Senhor Deus. Agora nós vivemos diante da sua face. Agora vivemos diante da sua presença. Agora vivemos junto dele. E nós não somos consumidos. Embora vivendo diante do Senhor e podendo entrar no Santo dos Santos, no local sagrado, onde a presença do Senhor se manifesta de maneira poderosa, nós não somos consumidos, porque Cristo nos garante esse local.
porque é o próprio Senhor Jesus que nos leva, porque Ele nos purificou de todo o pecado, Ele nos justificou, agora nós não estamos mais sobre o jugo do pecado, não há nenhuma mazela em nós, não há nada agora que nos faça distante do Senhor, nós estamos próximos dEle, nós somos amigos de Deus, e não apenas amigos, nós somos filhos dEle, e podemos adentrar na sua presença santa, e cultuar ao Senhor como nós estamos fazendo aqui. Nós não precisamos de um templo em Jerusalém, nós não precisamos de uma arca da aliança, nós não precisamos de um sumo sacerdote, nós não precisamos trazer sacrifícios, nós não precisamos fazer nada disso, porque Cristo fez tudo por nós. E para entrar no Santo dos Santos, não existe outro caminho a não ser Jesus. Hoje pela manhã, nós falamos no livro de Atos, quando Pedro e João estão sendo interrogados pelo Sinédrio, pois havia curado um homem coxo de nascença, há 40 anos ele estava naquela situação, uma cura notória, mas que nem mesmo a cura notória fez com que o Sinédrio se rompesse e aclamasse a Cristo como seu Senhor e Salvador. Eles tentando calar João e Pedro, para que não pregasse, não anunciasse o Evangelho de Cristo. Aqueles homens, olhando para o Sinédrio, disseram: como nós não vamos falar daquilo que nós vimos e ouvimos, pois não há outro nome que importa que nós sejamos salvos. Olhar para a cruz de Cristo, falar da mensagem do Evangelho, é falar desse amor do Senhor para conosco, que nos dá o acesso à presença santa do Pai, e de maneira plena, perfeita, e nós não somos consumidos. Hoje mesmo você pode entrar na presença do Senhor, hoje mesmo você pode falar com o Senhor, hoje mesmo você pode agradecer ao Senhor, hoje mesmo você pode suplicar ao Senhor, porque você vive na sua santa e bendita presença, porque Cristo Jesus te leva até o trono da graça. Mas como nós devemos chegar a esse trono? Com medo? Chegar a esse trono da graça, no Santo dos Santos, tímidos? Não. Observe, o autor de Hebreus vai nos dizer que nós devemos chegar nesse local e entrar no Santo dos Santos com toda intrepidez. Intrepidez aqui está relacionado com ter a plena certeza de quem é o Senhor. Não com medo, não com vergonha, mas com alegria, com gozo, com satisfação. No Antigo Testamento, enquanto Deus vinha no Santo do Santo com a sua fumaça, Moisés falou para Arão: não entre no Santo dos Santos, porque se você entrar, você será consumido. Eu fico imaginando que todas as vezes, talvez, alguns deles entravam até mesmo com um pouco de medo, porque ali tanto manifestava a graça do Senhor, bem como também a sua ira. Mas agora nós entramos com toda alegria diante do trono da graça, porque ali não manifesta mais a sua justiça, ali não manifesta mais a sua ira, ali não manifesta mais o medo de sermos consumidos, porque em Cristo Jesus toda a ira foi aplacada, e eu posso chegar diante do trono da graça com toda a ousadia, com toda a felicidade, crendo que eu nunca serei consumido, pelo contrário, eu serei recebido e aceito. Nós estamos diante do Rei da Glória, para adorar a esse Deus, que somente por meio do seu Filho nós temos a redenção. Ainda, o autor de Hebreus vai nos mostrar como nós também podemos adorar a esse Deus e como nós nos aproximamos e nos relacionamos com esse Deus Santo. Porque por meio de Cristo Jesus, e somente por meio de Cristo Jesus, nós podemos adorar o Senhor com alegria, com gozo, com felicidade e com a proximidade. Notem, por favor, o versículo número 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência
e lavado o corpo com água pura. Aquilo que Cristo quer de nós é que nós nos apresentemos diante dele de maneira sincera. Ele não deseja que o seu povo esteja longe, pelo contrário, ele nos convida, se aproximem de mim. É certo que, naturalmente, o homem, em seu estado de pecado, ele jamais, pelas suas próprias convicções e desejos, iria diante do Senhor Deus e serviria ao Senhor. Se não tão somente que o Senhor abrisse os seus olhos através do Santo Espírito, do seu Santo Espírito, fazendo-nos enxergar a graça do Senhor, então, colocando em nosso coração o desejo de estar perto e mais perto do Senhor Deus. E, portanto, quanto mais nós temos consciência daquilo que Cristo fez por nós, quanto mais nós temos consciência do preço que Ele pagou, do seu sangue vertido, mais desejo nós teríamos do Senhor. Mais vontade de estar perto dEle nós desejaríamos. Nós ansiaríamos a sua presença santa. Nós acordaríamos pela manhã e antes mesmo de sair da cama, nós olharíamos para o céu, para a nossa cama, no nosso teto, da nossa casa e celebraríamos ao Senhor dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Porque eu tenho acesso a Ti. Porque a minha vida está em Tuas mãos. Porque eu tenho liberdade. Oh, irmãos, como é triste perceber que às vezes, nós que vivemos num país livre, muitos desprezam a oportunidade e o livramento que nós temos de cultuar ao Senhor em todo o tempo. Eu estou indo em setembro, que mudou a data, para Namíbia. Pertinho da Namíbia, a perseguição. Até mesmo o conselho me perguntou: pastor, lá tem perseguição? Lá tem algum problema? Eu falei: tem. São países muçulmanos. Tem problema. Lá a liberdade religiosa não é tanto assim. Eles não têm a mesma alegria que nós temos de ter um templo bonito como esse, um som como esse, mesmo um pouco calor, o ventilador funcionando, em nome de Jesus, daqui a uns dias o ar-condicionado. Lá é deserto. Lá, por vezes, para espantar o calor, eles têm que procurar uma árvore, um local para proteger do calor. Porque, por muitas vezes, eles precisam congregar dentro de containers. Quem já entrou dentro de um container sabe que é tão fresquinho lá dentro. Mas eles adoram o Senhor. Eles amam estar na casa do Senhor. Porque estar na presença do Senhor para eles é um privilégio. O autor de Hebreus nos fala que nós podemos e devemos nos aproximar com o Senhor, porque da mesma maneira que nós nos aproximamos de Deus, Deus também se aproxima de nós. A maneira, quanto mais nos achegamos ao Senhor, mais o Senhor também se achega a nós. Quanto mais buscamos a santificação, mais o Senhor também nos santifica. Quanto mais buscamos interagir com o Senhor e entender a sua graça sobre nossas vidas, mais abençoados nós somos. Portanto, se achegue ao Senhor e nunca perca a sua esperança. Havia naquele tempo pessoas que estavam levantando e dizendo que a salvação e a volta de Cristo Jesus era uma mentira. E muitos estavam perdendo a esperança. O autor de Hebreus nos traz a esperança da nossa salvação. E por isso, nós sempre devemos clamar e dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E o que Ele espera de nós é que desejemos estar todos os dias em sua doce e santa presença. Mas há uma terceira lição nesse texto, que somente por meio de Cristo Jesus e dos ensinos de Cristo Jesus, nós temos condição de animar o coração dos nossos irmãos. Observe, por favor, o versículo número 24 e o versículo número 25. O autor diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos,
como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vede que o dia se aproxima. O autor de Hebreus nos chama a atenção do cuidado que nós devemos ter para com o nosso irmão, de considerar um ao outro servo e seu senhor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo número 2, no versículo de número 1 até o versículo número 4, ele também vai nos dizer que nós devemos ser servos e considerar os outros superiores a nós mesmos. Porque a semelhança de Cristo que serviu, e sendo obediente até a morte e morte de cruz, no texto que nós lemos, como servo sofredor, que pagou todo o preço, assim também nós somos chamados a servir. Como Cristo lavou os pés dos apóstolos antes da grande ceia, e os apóstolos às vezes não entenderam naquele momento, Pedro não entendeu, Cristo diz para eles depois: vai e façam dessa maneira, sirvam uns aos outros, estejam prontos a doar-se uns aos outros, considerem vocês como parte de um corpo, considerem-nos para que você possa estimular uns aos outros. É possível que na nossa carreira cristã, na nossa peregrinação até os céus, até a morada celestial, nós iremos passar por momentos de dificuldades. Nós iremos enfrentar tribulações, nós iremos enfrentar angústias, as quais podem nos desanimar, as quais podem até mesmo fazer-nos questionar se ainda vale a pena servir ao Senhor Deus. Diante das lutas, das tribulações, das dificuldades que nós enfrentamos, às vezes, algumas pessoas ficam pelo caminho. E às vezes, irmãos nossos, que já sentaram nos bancos desta igreja, que você deve lembrar de alguém, que já foi seu companheiro de algumas conversas, que foi extremamente usado na casa do Senhor em alguns momentos. Foram pessoas importantes, talvez, na liderança da igreja, e que hoje estão longe do caminho do Senhor. Por causa de algumas frustrações, até mesmo dentro da própria igreja, ou frustrações familiares, ou por causa de uma depressão tão tamanha que faça com que ele deixe de servir a Cristo. O autor de Hebreus nos chama a atenção de que há uma responsabilidade em nós que Cristo nos concedeu de exortar, animar, encorajar, auxiliar o nosso irmão. E por que nós iremos fazer isso? Porque certamente, se nós fizermos isto, quando nós estivermos precisando de algo, precisando de fortalecimento, um irmão nosso irá nos fortalecer. Portanto, se você, nessa noite, está um pouco desanimado, e até mesmo entristecido com a vida, ao ponto de duvidar da presença santa do Senhor Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração, eu quero convidar você a buscar a paz em Cristo. E eu te exorto, como seu pastor, como seu irmão em Cristo, como servo seu, não deixe de congregar. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Esteja pronto para servir ao Senhor Deus. Esteja junto para edificar o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Somente em Cristo Jesus, nos seus ensinos, é que nós podemos fortalecer a vida dos nossos irmãos. É por causa de Cristo e somente em Cristo Jesus que nós podemos adorar ao Senhor verdadeiramente. É por causa de Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus nós podemos ter a plena certeza da vida eterna. É somente por causa de Cristo Jesus que hoje você vive perante a face do Senhor. E você pode adorar o Senhor livremente.
Você pode apresentar ao Senhor as suas orações e Ele te escuta. Nós iremos cantar mais uma canção. E depois dessa canção nós iremos orar ao Senhor, agradecendo ao nosso Deus pela graça dele que nos alcançou, pela salvação em Cristo Jesus, e entendendo que somente em Cristo, só nele, é que nós temos a vida eterna. Louvemos ao nosso Deus.
de pé. Nós vamos orar. Agradeça ao Senhor pelo sacrifício de Cristo por você na cruz. Porque somente por causa de Cristo Jesus você tem a redenção. Por causa de Cristo Jesus, hoje você encontra-se em paz com Deus. Por causa de Cristo, hoje você pode desfrutar da vida eterna. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua misericórdia em nosso coração. Te louvamos, ó Deus, porque o teu sacrifício é perfeito, santo e maravilhoso. Nós te louvamos, Pai, porque em todo tempo o Senhor tem sido bondoso para com nossas vidas. E portanto, ó Deus, nós rendemos ao Senhor toda a glória que é devida ao teu nome. Louvado, bendito, enaltecido seja o Senhor para todo sempre. Obrigado, Pai, pelo livre acesso que nós temos ao Senhor. Obrigado, Deus, por fazermos parte do povo do Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu sacrifício. Obrigado, Pai, porque o Senhor vivo está. E por causa da tua vitória na cruz, porque o sepulcro está vazio, nós podemos desfrutar da eternidade e sonhar com o dia que nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Obrigado, Pai, porque nós podemos entrar em tua presença. Obrigado, Deus, porque nós podemos, ó Deus, cantar louvores ao Senhor alegremente. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos ensinar, encorajar, fortalecer a vida dos nossos irmãos. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem enchido o nosso coração de esperança para o dia da volta do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor aqueça o nosso coração e nos abençoe em todos os dias da nossa vida. É o que nós oramos ao Senhor, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Agora o povo do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a presença consoladora do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre toda a igreja do Senhor, espalhada sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Os irmãos podem assentar-se.